As pessoas podem falar o que quiserem da economia americana, mas o que não dá para fazer é negar o nível de desenvolvimento e prosperidade dos Estados Unidos. Mas por que os Estados Unidos é tão rico? O que explica tamanha prosperidade? No vídeo de hoje eu vou comentar a respeito de 3 aspectos fundamentais da economia americana que faz os Estados Unidos ser tão próspero. E se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você se interessa por temas como economia, mercados e investimentos no exterior, offshore, internacionalização de patrimônio. E por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque nós temos vídeos novos todas as quintas e aos domingos. Eu não deixo de gravar, tá, gente? Até aproveitando que eu tô aqui num cenário diferente, eu pedi a sala emprestada para os meus amigos da Safira Investimentos aqui em Belo Horizonte. Então não deixe de gravar, então aproveita e se inscreva no canal para ficar aí por dentro dos novos conteúdos. O primeiro fator que explica o nível de prosperidade dos Estados Unidos é a moeda forte, o dólar. Hoje o dólar é a moeda mais forte do mundo. Apesar de todos os seus problemas, como moeda fiduciária, o Fed imprimir dinheiro, enfim, tem seus problemas, mas é hoje a moeda com maior demanda global. E uma forma da gente entender por que existe uma demanda global pelo dólar, que não existe para nenhuma outra moeda, é só a gente pensar que hoje boa parte das dívidas internacionais são em dólar. Para vocês verem como esses títulos de dívida são dolarizados, eu entrei aqui no C-Bonds para a gente olhar os bonds. Bonds são títulos de dívida que podem ser emitidos tanto por governos quanto por empresas. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal explicando os tipos de bonds e outro vídeo também por que estou comprando bonds. Então tem muito conteúdo aqui sobre bonds. Aproveita e já vê se você está inscrito ou inscrita. Mas aqui voltando ao fato das dívidas serem em dólar, como que a gente consegue ver isso? Bom, vou dar aqui um exemplo. Vamos colocar aqui, ó, tô gravando a tela do C-Bonds. Eu vou colocar aqui o país Brasil, tá? A moeda eu vou colocar USD e o tipo de bond eu vou colocar aqui os soberanos. Tem os corporativos também que são de empresas, mas como a ideia aqui é trazer essa importância do dólar a nível nacional, em termos de dívida, olha só como que aparece aqui, tá vendo? Aparece todas essas dívidas aqui, os títulos de dívidas Brasil, que são emitidos em dólar. E isso para outros países também. Vamos colocar aqui, ao invés de Brasil, vamos colocar, por exemplo, Chile, né? Exemplo aqui, Chile, vamos dar um search e ver o que aparece. Tá vendo? Mesma coisa, veja que são títulos de dívidas soberanos dos países emitidos em dólar. E aqui o legal do C-Bonds é que a gente consegue brincar. Ó, por exemplo, eu coloquei Chile, vamos colocar um outro país só para a gente testar aqui, China. Vamos ver. Tá vendo? Também títulos de dívidas, bonds soberanos, bonds do governo, aí emitidos em dólar. Então as dívidas internacionais são dolarizadas. Isso cria uma demanda pelo dólar que não existe para nenhuma outra moeda. Você, inclusive, pode acessar esses bonds, comprar esses bonds através de estruturas offshore. Eu comento muito aqui a respeito de trust, porque é uma estrutura bastante simplificada, no caso do mini trust, que serve justamente para isso, para que você tenha acesso ao mercado global e também resolver a parte sucessória, porque hoje investir no exterior é muito fácil. Mas a partir de 60 mil dólares, quando começa a valer o estate tax, as coisas podem complicar um pouquinho. Então, uma estrutura como um mini trust, ela faz muito sentido por resolver a parte tributária e sucessória. Mas voltando aqui no fato do dólar ter essa demanda global, a política monetária dos Estados Unidos ela é muito dinâmica, de forma que por mais que o Fed imprima muito dinheiro, e isso é sim um problema, ainda assim essa moeda ela é consumida globalmente. Então o efeito de imprimir dólar é diferente do efeito de imprimir peso argentino ou imprimir real, porque existe uma demanda pelo dólar que não existe para nenhuma outra moeda. E como que a gente quantifica esse nível de prosperidade? Gente, é só pegar aqui, ó, até tô compartilhando a tela com vocês, as top maiores companhias, 100 maiores companhias do mundo. Esse aqui é um artigo que eu vou deixar na descrição, o dado tá 2021, pode ser que 2023 tenha alterado alguma coisa, mas pouca coisa, porque a gente sabe que a economia americana é uma economia muito sólida.
E aqui ele mostra, né, que dessas 100 companhias aqui, a gente tem 59 que são dos Estados Unidos, 14 da China e 18 da Europa. Olha só, aqui o gráfico de pizza, né, a gente vê qual que é a importância mesmo, né, do mercado americano perante ao mundo. Então, ter uma moeda fraca, manter uma moeda fraca e uma política monetária irresponsável mantém também o país no subdesenvolvimento. Todo país que cresceu, que desenvolveu, que gerou renda, ele tem o pressuposto de ter uma moeda forte. Segunda característica que explica o nível de prosperidade dos Estados Unidos e por que os Estados Unidos é tão rico é a legislação trabalhista. Quanto mais móveis são os fatores econômicos, maior é o nível de desenvolvimento de um país. E a gente ouve por aí, não existe legislação trabalhista nos Estados Unidos. Quando se trata de Estados Unidos, a gente não pode colocar uma coisa como verdade absoluta, até porque nos Estados Unidos as leis mudam de estado para estado. Então não dá pra gente colocar tudo num pacotão só. E eu também não sou advogada, nunca trabalhei com nada relacionado à causa trabalhista e coisas do tipo. É por isso que eu apresentei aqui um artigo do Jus Brasil, onde o autor comenta as principais diferenças entre as leis trabalhistas no Brasil e nos Estados Unidos. E ele explica que essa questão de falar de que não tem legislação trabalhista não é verdade, mas que de forma geral, nos Estados Unidos, a liberdade que você tem de empreender, de trabalhar é muito maior do que aqui no Brasil. Então, algumas diferenças que ele cita aqui, que o salário mínimo é por hora. Aqui ele também dá esse exemplo que eu falei, que muda de estado para estado. Por exemplo, na Flórida, o valor do pagamento por hora é 8,46 dólares. De novo, tá? Isso pode ter mudado com o tempo, ainda mais com inflação, com esse tipo de coisa, mas é só uma base para vocês entenderem. E na Califórnia já é diferente, já é 11 dólares. Outra característica importante é que nos Estados Unidos existe uma flexibilidade para demissão. Então ele até coloca aqui que não há aviso prévio na lei americana. É bastante comum que, após ser comunicado sobre a rescisão, o empregado tem que recolher todos os seus pertences para deixar a firma. Outra diferença aqui, atestado médico, que o empregado ele só receberá pelas horas em que faltou ao trabalho por motivo de doença, quando isso estiver previsto no contrato. Se a empresa decidir que quer fazer o pagamento, ou caso o Estado tenha normas específicas sobre o assunto. Então, assim, funciona, são as regras do empregador. Então, na hora que o empregado ele aceita aquele contrato, ele vai entender aquilo que ele tem que fazer. Não é o Estado que vai mandar como que tem que ser feito. É o empregador que vai dar as regras. Aceitou, muito que bem. Não aceitou, trabalha em outro lugar. Outra diferença importantíssima também, a idade mínima aqui para trabalhar nos Estados Unidos. Crianças de 12 a 13 anos já possuem autorização para trabalhar como babás, entregadores de jornal e atividades artísticas. E essa parte aqui é importantíssima, que existem menos direitos trabalhistas nos Estados Unidos. Por exemplo, não existe, aqui ele está colocando no artigo 13º, vale transporte, vale alimentação, FGTS. A FGTS é um absurdo, né? Porque o Estado pega o dinheiro seu para render menos do que a inflação. E aí depois você não pode tirar. Cara, só um desabafo aqui. Eu acho que eu tenho uma grana ainda do FGTS, da época que eu trabalhava no Citi. E eu não sei nem o que eu posso fazer ainda com essa grana. Eu esqueci lá, porque o Estado acha que toma conta melhor do meu dinheiro do que eu. Então é o tipo de coisa assim, é a cara do subdesenvolvimento. Isso aqui é a cara do subdesenvolvimento. Entre outras coisas que existem aqui que não existem lá. Também com multa de 40% por rescisão de contrato de trabalho. E aqui o resumo, de tudo isso que a gente está falando é que há muitas diferenças entre as leis trabalhistas nos Estados Unidos e no Brasil, mas os americanos acabam pagando menos impostos e têm maior poder de compra com os seus salários e fora maior liberdade. Então, resumo da ópera. Falar que não tem? Mentira. Tem sim, porque ainda mais que varia de estado para estado. Se o estado ele for mais esquerda, tipo Califórnia, já vai ser diferente da Flórida, do Texas. Então, assim, não dá pra gente fazer julgamentos absolutos, mas assim, de fato, no resumo da ópera, aqui no Brasil é muito mais difícil você contratar e mais difícil ainda demitir. E nos Estados Unidos não, as leis elas são mais
flexíveis. E isso está diretamente ligado à riqueza do país por uma questão óbvia. Se é mais fácil contratar, é mais fácil gerar emprego e gerar riqueza. Diferente daqui no Brasil, que tudo é um parto, né? Por exemplo, dependendo do que você for fazer, tem que ir atrás de cartório, tem que isso e aquilo, tem que pedir bênção pro Estado. Tudo é difícil, tudo é, né, travado, burocrático. Como que se gera riqueza assim? Como? E aí vem outro ponto que a galera sempre fala, não, mas se não recolher os impostos, se não fizer isso, como que as pessoas vão sobreviver e não sei o quê? E aí vem o contraponto, né? Será que esse recolhimento de impostos realmente vai para quem precisa? Realmente é transferido em saúde, educação básica? Porque não é o que parece, né? Aparentemente isso daí vai para ministério, vai para bolsa de político e privilégio de político, que aqui no Brasil não faltam. Uma outra característica da economia americana que justifica tamanho nível de prosperidade é a diversificação em termos econômicos. Tem uma economia diversificada em várias coisas. Eu peguei aqui só uma base para a gente ter, então veja que a gente tem por setor, né, aqui das 500 maiores empresas. Finanças, né, bancos, empresas de serviço financeiro, esse tipo de coisa. E veja, se a gente parar para comparar a variedade de coisas que tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é um negócio absurdo. Eu tenho um vídeo que eu gravei em Miami, porque eu não sei se vocês sabem, mas Miami é a melhor cidade do Brasil. Não, brincadeira, gente, eu falo isso porque tem muito brasileiro lá, mas assim, Miami é um centro financeiro nos Estados Unidos e você anda ali pela Brickell, eu até vou deixar o vídeo aqui de quando eu fui pra lá, que faz pouco tempo. Você vê um monte de fundos e de empresas e de isso, aquilo, aquela diversidade do livre mercado, aquela coisa. Diferente aqui do Brasil, que você tem de bancão. Vamos pegar aqui os grandes, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tipo assim, não dá 10 dos grandes. Porque são as coisas que o livre mercado propõe, essa diversidade de escolha e o consumidor poder escolher aquilo que faz mais sentido. Né? Então aqui, setor financeiro, setor de tecnologia, então nem se fala, empresas aí, big techs, energia, healthcare, alimentos, transporte, indústria química, engenharia, construção, hotéis. Então, gente, veja como é uma economia aí diversificada, não é dependente de uma única coisa. Até comparando aqui no Brasil. Vamos pegar aqui a nossa economia. Brasil, commodity. Se commodity vai bem, ciclo de commodity na alta, tipo o que foi no último governo Lula, beleza, o país está bem. Pode ser um lixo o governo, mas não vai sentir tanto. Por quê? Porque o ciclo de commodity é favorável, porque nossa economia é basicamente commodity. Estados Unidos não, tem uma economia aí diversificada. E agora a parte de melhores comentários. Se você quiser que seu comentário apareça aqui, comenta alguma coisa legal aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.